E aí, pessoal, tudo certo? Estamos aqui em mais um episódio do Podcast Brasil Inside, o nosso 14º episódio. E eu tô aqui com o Igor Opa, pessoal, tamo junto. e é com a Elisa. Tô muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. É isso aí, antes da gente prosseguir com o papo, vamos falar dos nossos patrocinadores. Beleza? Aqui, ó. Família WP Silva Isenções. Se você é portador de alguma doença PCD ou conhece pessoas, familiares, parentes que precisam de informações sobre PCD, que buscam esse tipo de conhecimento, vocês podem estar entrando em contato com WP Silva Isenções. Eles trabalham com as melhores revendedoras, eles cuidam toda da parte burocrática da sua carteira e é o cara ideal pra você que precisa de um tratamento especial como esse, muito foda assim, né? Tá ligado? Para você entrar em contato com eles, tem na nossa link na bio lá, também, o Abas Patrocinadores, ou pelo telefone 12 34 24 35 47. Bom, e apoiando a gente de novo tá a Vita Turismo, que proporciona para você aquela viagem gostosa em família, com amigos, e você pode entrar em contato com eles, né? Eles estão apoiando a gente aqui mais uma vez, possibilitando que o programa seja possível. O Igor pode ler o telefone, por favor? O telefone da Vita Turismo é 12 991 15 35 95 ou no site vitaturismo.com.br, que também está na nossa aba de patrocinadores. E a gente também está aqui com as lojas Hongyi, que é a loja do Hongyi, que você procura uma variedade de opções para dar de presente, para vários artigos que você possa dar um presente para sua família, para seus amigos, assim, e tudo no preço, com uma infinita variedade que não acabei de mencionar. Mano, a loja do Hong é perfeita. Lá tem desde, sei lá, um chapéu até uma mala para você viajar com a Vida Turismo também. Para você ir na loja do Hong, o endereço é a rua Coronel Jordão, número 92, no calçador, perto do calçador Tabaté, perto ali do Mercadão. Não tem erro. Lojas Hong. E a Endovita também está apoiando a gente aqui mais uma vez, que proporciona para você aquela saúde bucal somada a uma boa estética, né? Eles estão apoiando o nosso programa. O Igor pode ler, por favor, o telefone. Telefone 12 36 21 85 92 ou também no nosso link da bio. Para fechar, a Dubs Production, que é uma produtora gráfica audiovisual que trabalha nesse sentido mais midiático, desenvolvendo até curtas talvez. Para você que precisa de um trabalho, talvez escolar, um trabalho, me ajude a colocar Gráfico de rede social. Não era esse trabalho, era trabalho. Trabalho o quê? Não sei. São inútil também, foda-se. Enfim, se você precisa de algum trabalho também, ou vendo mídias sociais como Instagram, Facebook, é uma empresa perfeita para vocês. Ela cuida da nossa parte gráfica, por exemplo, os cortes, a parte gráfica dos cortes é toda perfeita para Dubs. Então, se você precisa de um trabalho desse, pode chamar eles. Para vocês entrar em contato, tá tudo pelo nosso link na bio, porque eu esqueci o e-mail, foda-se. Isso aí. Como é que tá a pré-campanha aí, Elisa? Bom, eu estou vereadora, né? Então, eu acho que tem um desafio aí de você estar vereadora e estar pré-candidata também, né? E tem que ter muita responsabilidade nessa divisão, inclusive, né? Eu costumo pensar também que quando você está no mandato, a sua atuação ela já é uma campanha eterna, né? Uma campanha diária, o que você faz, as suas ideias, o que você traz, a sua história. Eu tenho falado muito disso também, né? Não dá pra gente ser diferente do que a gente traz de história, né? Então, eu sigo na minha verdade, eu acho que eu tenho, às vezes, sofro um pouco até uma pressão de como tá a pré-campanha, e eu fico assim, pré-campanha, o que é isso? Né? Nas eleições anteriores, que foi a primeira vez que eu fui candidata e já fui eleita, né? Foi uma eleição muito diferente. Então, apesar de eu já estar, né? Parece que é tudo muito novo ainda agora, né? E, de certa forma, é um novo caminho também, um novo partido, uma nova ideia junto com tudo isso. Então, assim, eu estou mais levando ainda nesse caso de campanha diária, por já estar, inclusive, no mandato, do que, de fato, uma pré-campanha estruturadíssima, que eu acho que é um desafio um pouquinho maior para quem está no mandato junto, porque você acumula, de certa forma, a função, né? E falando até nisso, todo mundo me cobrando, Elisa, quando que você vai lançar? Quando que você vai lançar? Quando que você vai lançar? Calma, vamos uma coisinha de cada vez, né? Essa semana a gente tem, provavelmente, a última sessão ordinária desse semestre. Então, depois que passar aí essa parte de última sessão, aí a gente começa a atuar um pouquinho mais na pré-campanha mesmo. Até porque as convenções são mais pro meio do ano, né? Isso, a partir de 15 de julho, né, até 5 de agosto, se eu não me engano, é o prazo.
E a campanha efetivamente começa dia 16 de agosto, né? Então agora em julho começam a acontecer as convenções partidárias. Tá com boa expectativa para talvez um segundo mandato? Tô com muita boa expectativa. Eu entrei nessa primeira vez num formato um pouco diferente, que foi um mandato coletivo, né? E sou pré-candidata agora individual, num partido novo. Então, tô com boas expectativas e olhando para a nossa cidade assim com uma grande possibilidade de novo, de mudança, de acontecerem coisas boas. E o que for bom, a gente continua fazendo do jeito que é bom, né? E o que tiver que melhorar, a gente melhora. Uhum. Inevitavelmente eu acho que agora em ano eleitoral, né, tudo acaba girando em torno da eleição quando a gente fala de política, né? A gente acaba que tudo vai desencadear na eleição. Mas até puxando um pouco desse assunto, se vocês dois, ninguém tiver alguma coisa para bater nesse aspecto, que recentemente teve uma votação lá na Câmara, né? Eu não sei, você foi a relatora do projeto do reajuste, é isso? Subsídio do prefeito, Então, né? eu achei que foi uma coisa interessante, né? Que teve toda uma repercussão nas mídias, na rede. E eu acho que desproporcional, assim, minha opinião pessoal, eu acho que o projeto ele era, assim, importante, apesar de parecer impopular. Você foi relatora, né? Sim, na verdade eu sou presidente da Comissão de Finanças, né? E esse projeto, pela legislação, precisa sair da Comissão de Finanças, né? Então eu e o meu amigo e vereador Serginho fomos os dois autores dessa proposta, né, desse projeto do subsídio, que é um projeto impopular, mas que com muita coragem, né, eu falo, e aí eu volto na questão da história, né, eu e o vereador Serginho, a gente tem um mandato todo de história, né, de atuação ali parlamentar, então nós temos muito trabalho e não seria um projeto pontual impopular que iria desativar toda essa, não seria essa a palavra, desabonar, essa é a palavra, desabonar todo esse trabalho que a gente tem, assim como no ano passado, talvez vocês devem ter acompanhado também, no final do ano passado também teve uma questão super polêmica, que era a reforma administrativa, que foi eu e o vereador Serginho também, novamente, como Comissão de Finanças, fomos muito atacados, sabe? Muito, assim, pressionados, atacados injustamente, mas isso infelizmente faz parte, né? Mas a gente bancou nossa verdade, e isso é uma coisa que eu dou muito valor, e apesar da gente não ter tido, entre aspas, o sucesso no sentido do projeto aprovado, nós tivemos muito sucesso da nossa verdade, de pessoas chegando, muitas pessoas, inclusive pessoas que discordavam. E quando a gente começava a mostrar os argumentos, elas repensavam, sabe? Porque a política é muito disso também, né? Eu acho que a gente tem que ter essa habilidade para a gente olhar também, às vezes, que a gente tem percepções, tem ideias ali muito fixa, mas quando a gente começa a ampliar isso, a gente começa a repensar. Eu gosto de falar isso porque eu tenho sentido que a população cada vez mais está querendo falar de política, né? Vocês dois, nós nos conhecemos pessoalmente no Parlamento Jovem, que é uma coisa que eu gosto muito também, que eu acho que é excelente para a cidadania na nossa cidade, né? E uma pena que não seja tão mais aderido, infelizmente, né? Mas hoje de manhã eu estava fazendo uma aula e na sala, né, as pessoas estavam falando da questão fiscal do Brasil, de um ministro, de não sei quem, do próprio presidente e tal. E eu fiquei doida para jogar ali uma sementinha assim. Vocês gostam de falar de política? Vocês sabem como está Taubaté? Como é que está a questão fiscal da nossa cidade? A gente está falando aqui do ministro da Fazenda, mas quem que é o ministro da Fazenda Municipal? Vocês sabem quem é? Porque às vezes a gente fica também nesse olhar muito grande para o federal, que eu não descarto que é importante, mas o município está acontecendo um monte de coisa que a gente não fica muito atento. E o subsídio, eu confesso até que eu estava esperando mais porrada. E não foi tanto, até porque a gente teve muita responsabilidade nisso e fizemos inclusive uma audiência pública. Você quer coisa mais democrática que isso? Onde todas as pessoas poderiam participar e falar, inclusive, né? E dar suas opiniões e colocar seu contrário, seu a favor, né? Porque também a gente não estava lá impondo nada, né? Nós justificamos muito bem o projeto e era um projeto que não iria mesmo sair. Não, a gente não iria mesmo propor esse projeto, porque ele é um projeto polêmico, um projeto impopular, e vocês sabem que a notícia ruim
espalha muito mais rápido do que a boa. A mentira vai muito, né? Mas quando você vai falar a verdade, aí já é mais demorado. Então, a gente já tinha decidido que a gente não ia continuar com esse projeto, não ia para frente com ele. Mas aí foi quando a gente teve, a pedido, inclusive, de outra vereadora, né? Uma reunião com médicos da cidade, médicos ESF, dentistas, que eram, assim, um dos mais afetados nessa questão do subsídio do prefeito. E aí isso tomou uma proporção muito grande, porque realmente era uma situação muito além de aumentar salário de prefeito. Imagina que eu e o vereador Serginho, que nunca fomos base desse prefeito, faríamos um projeto para aumentar o salário do prefeito, né? Mas, infelizmente, para a população, é isso que sai, né? A manchete sai essa, né? A manchete sai essa. E aí, com o agravante do próprio prefeito, a princípio, ir à rádio e falar, não, eu vou vetar, eu sou contra, né? O mesmo projeto não, porque não foi o mesmo, mas apenas o subsídio do prefeito foi o mesmo. Mas o mesmo projeto sancionado por ele 3 anos atrás, com um subsídio para vice, inclusive, muito mais alto do que a gente propôs agora, né? Então, eu gosto muito de falar dessas coisas, porque tem coisas que não chegam mesmo na população. E eu comecei a conversar com um ou outro fora, que eu acho que a gente fica muito numa bolha política, né? Mas comecei a conversar com pessoas da população, com meus amigos, inclusive. Tinha muita gente que não estava nem sabendo dessa votação, né? E tinha muita gente também que... Eu pego muito Uber, né? E às vezes no Uber eu entro, o Uber já fala assim, que absurdo aumentar o subsídio, não sei o quê. E aí eu começo a explicar e argumentar o porquê. E eles falam, nossa... Então, eu também concordo, deveria ter resolvido, né? Porque, vocês me desculpem, eu vou falando, vocês têm que ir me cortando. Não. Nesse projeto que a gente apresentou, a gente, inclusive, colocou um artigo, um inciso nele, oficializando a doação do subsídio de vice e prefeito. Vice e prefeita, né? Se for... Por quê? Porque muitos prefeitos entram e falam que doam um salário, que vão doar, que não precisam, né? Enfim, e isso também é muito bacana, porque realmente se não precisa e quer doar, que bom, quem recebe a doação precisa, né? Enfim. Só que isso não é uma coisa institucionalizada, oficializada. E a gente colocou, inclusive, no nosso projeto, isso, um inciso no projeto, que, se eu não me engano, era o artigo 5º, oficializando. Então, o prefeito e o vice-prefeito ou prefeita que entrasse e quisesse abrir mão pedir, né, para fazer essa doação, ele fazia um requerimento que ia doar e esse valor nem sairia do cofre público, né, ou já sairia direto para uma doação. Então, a gente, inclusive, institucionalizou, oficializou isso, propunha, né, uma oficialização dessa doação. Infelizmente, o projeto não obteve êxito, foram, infelizmente, 5 votos só favoráveis, o que é muito triste, porque um dos maiores problemas é o salário de profissionais que já atingiram o teto do prefeito, né? E aí eu não sei se eu explico isso melhor ou se é entendível para os telespectadores de vocês, né? Que ninguém no município pode receber mais do que o prefeito. Quando a gente fala isso, parece que é um salarão. A gente comparou com as cidades vizinhas, com as cidades daqui, né, em torno da gente. Tremembé, Pinda, Caçapava, tudo é maior o subsídio do prefeito, né? Caçapava eu não lembro, posso estar equivocada, mas São José, Pinda e Tremembé eu tenho certeza, Lorena, Aparecida, né? Todos esses. E comparado com o orçamento dos municípios, de 15 municípios, nós ficamos em 14º, comparando o subsídio do prefeito com o orçamento da cidade, né? Então, o que acontece? Tem pessoas que têm seus salários congelados, mas no caso de alguns médicos, de alguns dentistas, e agora nós vamos ter um outro problema, que são educadores, porque a gente teve o plano de carreira, nós temos, graças a Deus, mestres e doutores na nossa rede. Então eu falo, isso não é um peso, pelo contrário, isso é uma alegria a gente quer o melhor professor para a nossa rede, o melhor diretor, né, o mais capacitado. E aí esses profissionais também vão chegar no valor do subsídio do prefeito, ou seja, eles não vão poder gozar de um direito que é deles, que ninguém deu, que eles conquistaram com anos de trabalho, com formação continuada, né? E aí a maior questão foi essa.
hoje, o líquido, mais ou menos, dá 13 mil reais. Então, hoje, em Taubaté, nenhum servidor público, eu quero que a população entenda que quando fala 13 mil reais é um salário alto, com certeza. Com certeza. Mas a gente está falando de servidores que estão há muito tempo, ou como eu falei, médico, hoje um médico, se você comparar o subsídio dele, o salário dele, com o salário de outros médicos por fora, particulares, ou até que trabalham em outros locais, gente, tem médico que ganha isso em plantão, né? Não um plantão, mas em algum... Qual a vontade da pessoa de trabalhar agora no serviço público, né? Ela não podendo ter um aumento de salário, com esse salário congelado mais 4 anos, a inflação corroendo aí parte nesses 4 anos. Sim, exatamente. Teve médica que falou, olha, eu vou voltar para o consultório, ou, né, trabalhar num consultório onde eu recebo, trabalhando metade disso, eu recebo isso, né? Metade do tempo. Uma outra vai completar agora mais uma pontuação, né? Sexta parte, por exemplo. Vai completar, mas não vai ter, porque já atingiu esse máximo, né? Esse teto. Mas aí o mais agravante é o que eu vou falar para vocês, que não é só congelar, é descapitalizar. Né? Se hoje é 13, o ano que vem é 12.800, é 12.900 ou até um pouquinho menos, porque no bruto aumentam os descontos e no líquido você ganha ainda menos, você não ganha nem congelado, não fica nem congelado. E agora só vai poder mexer nisso de novo em 2029. Então, são mais 4 anos pela frente que esses profissionais serão descapitalizados, né? Terão seus salários ali, não só congelados, como diminuídos, infelizmente. Qual a média aqui em volta da gente, do salário do prefeito? Dos outros municípios? Aqui em volta da gente. Olha, Tremembé, se eu não me engano, é 23, mais ou menos, 23 mil. Pinda, mais ou menos 21 mil. A gente tem uma tabela, puxa vida, uma Caçapava, pena. eu acho que é 20, que eu pesquisei esses tempos atrás, nessa época que estava acontecendo. A gente pôs, inclusive, na justificativa do projeto, sabe? Os valores... Peraí, que eu acho que eu até consigo pegar aqui pra gente falar. Mas aqui em Taubaté é 18 e pouquinho. E a nossa proposta era aumentar para 21. Se eu não me engano, São José hoje é 21 mil, em São José. E, enfim, então assim... Puxa, você olha, Pinda também, né? Eu falei de Pinda. Deixa eu pegar aqui que eu tenho... Tremembé às vezes parece melhor que nós, olha que esse negócio é um bairro, né, velho? E Tremembé ainda teve uma modificação recente, né? Eu ia falar também do subsídio do vereador, que foi aumentado nessa legislatura, né? Para a próxima. Então, aproveitar que a gente tá nessa parte de dinheiro, eu nunca perguntei isso para nenhum vereador. Quanto que ganha mais ou menos um vereador? Excelente pergunta. Mas antes, vou só voltar na dos prefeitos, que eu tô aqui com os valores certinho, é legal para eu não falar errado. Vamos lá. Começando pela primeiríssima da nossa região. Não é a primeiríssima. Deixa eu ver. É a primeiríssima, sim, mas é que eles têm muito dinheiro. Vocês imaginam qual seja aqui da nossa região litoral norte? Ilhabela, 30.500. O subsídio do prefeito de Ilhabela. Mas vamos lá. Tremembé, 24 mil. Aparecida, 19 mil. Guaratinguetá, 30 mil. Eu tô falando só o mil, tá? Tem os... Lorena, 20. Campos do Jordão é 15. Cruzeiro é 14. Ubatuba, 16. Mesmo assim, essas 3 que eu falei, considerando o orçamento deles, que é menor... elas ainda estão acima da gente, porque o nosso, comparado com o nosso prefeito, nós ainda estamos, com o subsídio do nosso prefeito, nós ainda estamos mais para baixo. Pinda, 23 mil, Ilhabela, 30, São Sebastião, 23, Jacareí, 24, Caraguá, 17, Mogi, 27, nós com 18 e São José com 23 mil reais de subsídio dos prefeitos. Esses são os valores aqui da nossa região. E como eu falei, comparado com o orçamento, a gente de 15... nós somos o 14º, né? Então tá muito, muito defasado. E aí a gente entra numa outra questão, não vou fugir da sua pergunta de vereador, mas eu queria só aproveitar, porque quando a gente mexe no subsídio do prefeito, a gente também altera o dos secretários e de vice-prefeito, né? E hoje os nossos secretários recebem, se eu não me engano, bruto dá uns 13 mil bruto, líquido deve dar 9, 10 no máximo. Pensem a dificuldade que é a gente ter um secretário, uma secretária qualificada
para receber isso, sendo que no mercado fora, né, um profissional muito bom, ele vai receber muito mais que isso, né, numa diretoria de empresa, em outros locais, comparado à responsabilidade que é. Aqui em Taubaté nós temos, se eu não me engano, 18 secretarias, então vamos pensar, 18 secretários. Olha a tamanha responsabilidade, 18 secretários para cuidar. Pensa um secretário de saúde, que administra um orçamento de mais de 400 milhões, um secretário de educação, 500 milhões, né, administrar esse orçamento. Olha a responsabilidade que é um cargo desafiador, inclusive. Então, você precisa também ter uma remuneração que você, né, vale a pena para você também ter todo Senão a esse pessoa tem que abrir mão de ganhar mais dinheiro para Isso. arcar com essa responsabilidade. Exatamente. E aí a gente vê o nosso o município vizinho, Pindamonhangaba, por exemplo, que remunera bem melhor os secretários. A gente vê secretários muito bons lá, fazendo trabalhos excelentes. Não estou dizendo que os daqui não são bons, mas é difícil você atrair talentos, É né? porque ninguém trabalha de graça, né? Todo mundo precisa do Sim, incentivo. sim, com certeza, né? Mas aí a gente tem essa dificuldade também de achar pessoas bem qualificadas por conta também desse valor. E aí vamos chegar no valor do vereador, né? Hoje, o salário bruto do vereador, acredito que ele está 8.900 bruto. Líquido tem uma diferencinha de um vereador ou outro por conta de desconto, né? Porque, por exemplo, eu sou servidora da prefeitura, então eu não recolho INSS, eu recolho IPMT. Então, o meu subsídio líquido é R$ 6.500 líquido. Para você ter todos os bônus, mas todos os ônus de ser uma pessoa pública, uma pessoa que cuida ali da cidade, que você tem ali de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo e feriado, como eu falei para vocês, eu vou desconectar o relógio, senão não vai parar aqui de demanda chegando, né? Então, eu acho que a população também às vezes tem um olhar um pouco estranhado para isso, ou até de não saber mesmo, porque muita gente não sabe. E hoje, Igor, o salário de um chefe de gabinete é maior do que o vereador. Entendeu? O salário. Então, por exemplo, nos gabinetes aqui da nossa cidade, e uma coisa bacana também, a gente tem o vereador e 4 assessores dentro do gabinete. E daí, dos 4 assessores de gabinete, a gente tem o primeiro cargo mais alto, que é chefe de gabinete, o segundo é assistente de gabinete e os outros 2, assessor parlamentar. Falei juntos porque os 2 salários são iguais. Todo gabinete de qualquer vereador tem que ter os 4? Na verdade, agora você fez uma pergunta até que eu não sei responder, porque eu acho que não é obrigação ter os 4. Se alguém quiser trabalhar com menos, eu acredito que possa. Mais difícil, eu acho. Hoje na Câmara não tem nenhum gabinete que tenha menos que 4 assessores no gabinete, né? Aqui em Taubaté já foram 6 assessores, aí o Ministério Público, né, entrou na Justiça, não, falou, né, sobre isso, e aí foi diminuído e hoje são 4 assessores dentro do gabinete, o vereador e mais 4. Com exceção da presidência, né, porque aí a presidência tem o gabinete e o gabinete da presidência. Então, o subsídio do presidente tem um valor a mais, que eu acredito que seja por volta de líquido, acho que por volta de uns 500, 600 reais, e mais um assessor, que daí é o chefe de gabinete do presidente. Além do chefe de gabinete do gabinete dele, ele tem a chefia de gabinete do presidente, porque aí a demanda administrativa é muito alta também, considerando que o presidente administra ali a Câmara junto com o diretor. Vou sair um pouco agora de finanças. É bacana, é bom saber. Eu acho que a parte que a população mais gosta de saber talvez seja finanças, porque dinheiro público não é um negócio que todo mundo se agrada de dar para político às vezes. Mas o que um vereador dentro do gabinete ele tem direito quando você elege? Você fala de verba de gabinete, de celular, essas tipo coisas? Isso, Legal. Na Câmara, a gente tem os motoristas, que são motoristas concursados, né? E hoje, nessa gestão, a gente tem os carros alugados para os vereadores que desejam utilizar de carro da Câmara, né? No caso, que nesse caso é alugado. Então, cada vereador tem direito a um motorista, a um carro para o trabalho. Então, no primeiro ano de mandato, nós dividimos o carro com outra vereadora. E aí, a partir do terceiro ano de mandato, a gente viu que estava desafiador ali, e aí a gente tem, no nosso caso, então, um carro
para o nosso gabinete. Mas lá é um carro por gabinete. O que eu acho que é bacana também a população saber é que, a nível estadual e federal, tem muitas outras coisas que não tem a nível municipal. Auxílio terno, auxílio moradia, essas coisas não tem. O vereador tem o subsídio, que inclusive são 12 parcelas anuais, mensais, né? Não tem 13º, férias, é só o subsídio. Tem direito à questão do carro para o gabinete, e aí não é pro vereador, é para o gabinete, né? E telefone. Telefone, parece que a Câmara dispõe de 2 aparelhos com 2 linhas para cada vereador. Mas no nosso caso, a gente tem um aparelho com uma linha. Por bastante tempo a gente usou por bastante tempo, não vou ter certeza quanto tempo, mas a gente usou a nossa linha. Só que tava juntando, né? Porque, tipo, a princípio a nossa linha ficava nos nossos celulares. E aí a gente precisava de um outro aparelho para ficar só ali as demandas do gabinete mais separadinhas. E aí a gente tem, então, um aparelho com um chip do gabinete, né? Uma linha do gabinete. E no meu, por exemplo, eu tenho uma linha que é do gabinete, do vereador, né? Eu tenho a minha pessoal e tenho uma que é do vereador, mais pra internet, na verdade, porque não usa muito o WhatsApp. Tem internet tipo de fibra ótica para gabinete? Agora você me pegou, não sei qual internet que é, mas a internet funciona muito bem. A estrutura da câmera é muito boa. Tem outra coisa, os gabinetes têm câmera fotográfica, assim, bem boa, tem filmadora, computadores, 2 notebooks e 4 computadores PC, que chama? Computador, né? Gabinete. Então, essa questão estrutural, a Câmara tem uma estrutura muito bacana ali para trabalho, né? Eu tenho uma visão, assim, de ferramentas de trabalho, né? Igual eu falei, por exemplo, a linha. Eu acho que a gente não tem que abusar, né? E se você está usando com responsabilidade, está fazendo um uso bem feito, assim como você falou, né? A questão de assessores. Tem pessoas que optam por ter menos, por economia, por economizar em algumas questões, né? Como eu falei, a gente, inclusive, dividia carro a princípio, né? Só que aí a gente começou a se deparar com como é que eu posso dizer assim? A gente não estava conseguindo, a gente poderia fazer mais, trabalhar um pouquinho mais, com mais eficiência, se a gente tivesse ali, por exemplo, um carro que a gente pudesse chegar aos lugares mais rápido, em mais lugares, porque se você vai de Uber, você pega Uber para um lugar, você pega Uber para outro lugar, você pega Uber para outro lugar, enfim. Então a gente achou que aquilo utilizado como ferramenta é importante. Então eu acho que assim, a gente pode ter menos assessor e aí a gente economiza. Mas se eu posso ter 4 e fazer um puta trabalho, putz, vamos ter 4, vamos ter 5. Quanto que pode ter? Pode ter 5 e nós vamos arregaçar de trabalhar, vamos ter 5. Agora, uma coisa que eu sempre falo, tem um programa na Câmara, na TV Câmara, que é fiscalização pública, que a gente presta conta dos nossos trabalhos na TV e fala para a população o que a gente fez, né? Essa é uma coisa que eu acho que eu gosto muito de falar. Salário, subsídio, a gente está falando aqui, inclusive, em salários mais altos, né? A gente tem que desmistificar um pouco isso, sabe? Não é que a gente quer... a pessoa tá ganhando e isso tá louco de bom olhando no mercado de trabalho, olhando para outras categorias. Sim, a gente precisa melhorar muita coisa ainda no Brasil e em Taubaté. Mas a gente precisa olhar e cobrar a qualidade desse serviço, e cobrar dos vereadores a fiscalização, cobrar o trabalho dos vereadores. Tanto que na Câmara, qualquer pessoa da população pode chegar lá, se identificar, falar qual vereador quer falar, né, e entrar, ou até não ter nenhum para falar e falar, olha, quero falar com algum vereador, quem que tá aí? Nas portas do gabinete, eu acho isso um pouquinho ruim, mas eu vou explicar por quê. Nas portas do gabinete tá escrito, entre sem bater, né? Mas as pessoas chegam e ficam sem graça de entrar sem bater, então elas ficam paradas na porta, porque às vezes a porta tá fechada, tem ar-condicionado, às vezes está fechada. Então as pessoas ficam ali sem reação. A gente fez isso. Você fica ali na porta esperando. Aí entra sem bater, mas entrar sem bater. Então eu brinquei. Teve um lá, não foi vereador, eu acho ainda não. Foi uma sala lá da Câmara que está escrito assim: bata e entra. Eu achei melhor.
Não é que você tá... Ué, você vai bater e já vai entrar. Então, você não tá avisando nada. Você só tá avisando, que eu digo assim, parece que você não pode entrar direto porque... Tá, permissão, alguma coisa assim. Não, porque tá escondendo alguma coisa. Tá. Não é isso. É que se você deixa entra sem bater, as pessoas não entram. Então coloca, bate e entra. Você bate e entra. Mas lá é a casa do povo, é o lugar que a gente precisa estar mesmo. E isso eu acho que é um avanço. O que eu tô dizendo quando a gente reclama do salário, em vez de a gente reclamar do salário, vamos cobrar que essa pessoa faça valer esse valor, né? Então, porque a gente tem também pessoas que falam, e aí eu vou entrar num caso talvez um pouco polêmico e delicado, e talvez até um pouco pessoal, que eu sou professora, então vou puxar a sardinha pro meu lado, mas tem pessoas que falam que o professor ganha muito bem comparado com outras categorias, por exemplo, de servidor público dentro da prefeitura. Eu já acho que o professor ainda ganha pouco, né? Apesar daqui da nossa cidade a gente ter tido avanços significativos. E também são casos entre casos, né? Tem professor que vai ganhar bem, tem professor que não vai ser nem um pouquinho valorizado. O que a gente tem que pensar o bom servidor tem que ser bem remunerado, né? O servidor que é bom, a gente tem que ter uma remuneração. E aí, a profissão em geral, né? A pessoa que trabalha. E aí a gente vê uma migração, inclusive, de muitos professores que saem da rede pública e vai para a rede particular, né? Enfim. O lucro vai ser absurdo, pelo menos, para essa galera que sai às vezes, porque se você não tem uma boa remuneração para quem tá no público e pro particular, às vezes trabalha que seja 4 horas a menos e ganha um pouquinho mais, talvez. Vai de cada um. Eu já trabalhei nos dois, né? Mas eu sou muito mais funcionária pública do que da rede particular. Trabalhei muito mais como servidora pública, né? E a gente tem bastante avanço na área pública em relação a salários e tal, mas eu acho que tem escolas também particulares, escolas associativas, inclusive, que valorizam muito essa figura também do professor. E aí a gente tem essa saída, assim, do público, como a gente tem dos médicos, de dentistas, como a gente tem, então eu lembrei agora de uma profissional excelente, não é uma, são várias profissionais excelentes, que quando eu olho lá no Diário Oficial a exoneração, a minha vontade é chorar, porque eu falo, o que aconteceu? São funcionárias que saem aí de uma carga de 30 horas, que o salário não compensa e abre seus próprios negócios e atende particular, né? Funcionárias potentes que ficariam na nossa rede se fosse um pouquinho melhor remunerado, não é nem tanto, né? Mas um pouquinho melhor remunerado, e a gente teria esses profissionais de qualidade para a população. Eu acho que no público também, uma mentalidade que eu fico pensando que deveria mudar cada vez mais é achar que porque é público pode ser um mal feito, mal pintado, uma estrutura ruim, sabe? A gente tem experiências, por exemplo, no Recife, a gente tem o Compass, que são como é que fala? Espaços públicos lindos, gente, assim, arquitetônicos, sabe? De espaços de convivência ali para criança, para adolescente, para idoso, tudo no mesmo espaço. E são, como eu falei, a arquitetura é muito bonita. E aí parece que você fala assim, nossa, isso aqui é público. Eu falo isso de escola. Hoje eu fui visitar uma escola, a escola toda pintada, colorida, achei, sabe, uma coisa linda, assim, muito limpa, organizada. A gente fica feliz de ver isso, porque tem essa coisa de, na particular é assim mesmo, porque é particular. Mas não, você vai na pública e você vê coisa muito bonita e muito bacana. Então, assim, como eu falei, eu quero o profissional mais foda para nossa educação, o secretário foda, a secretária top para nossa cidade, o melhor que tiver, o que a gente consiga atrair essas pessoas boas para fazer um trabalho bom. E aí você vai remunerar bem e vai cobrar o serviço. Não que a gente já não possa cobrar, porque hoje o salário é baixo, então nós não vamos cobrar. Não, mas é diferente. A gente precisa ter essa qualificação também na interpretação disso, né? Eu acho que alguns patrimônios, falando de escola, lugares públicos, eles são descuidados, talvez não por um desserviço de uma parte só, mas de uma parcela mútua. Tanto a parcela pública que não quer cuidar, como as pessoas, caso de escola. Eu acho que o número de escola que hoje tem um pouco de vândalo é triste. Questão de cultura já também. Com certeza, com certeza. Eu não lembro, a gente estava numa conversa com educadores
e foi falado muito essa questão do pertencimento, né? Aquela escola não é do prefeito, aquela escola não é da Secretaria de Educação, aquela escola é do bairro, é da comunidade que ali está, né? E hoje, inclusive, eu falei, né? Fui nessa escola e uma escola estava muito bem organizada, mas aí tinha uma pessoa lá que falou assim, ó, infelizmente ali a grade tá com um buraco por conta da população, infelizmente o vidro tá quebrado de vandalismo, né? Então, assim, isso é uma cultura também que a gente precisa mudar do pertencimento, né? Dos espaços públicos enquanto pertencimento ali da comunidade local. E isso é, infelizmente, em todo lugar, né? Todo lugar que eu digo assim, é na cidade. Ali no Pinhão, é um espaço tão bonito ali, no Mirante do Pinhão, né? É um espaço novo, potente de beleza natural ali, você enxerga a serra toda. Eu tô parada um pouquinho, preciso voltar, mas eu corro. E aos sábados ou domingos, bem cedinho, eu corria lá no Pinhão. Gente, é tanto lixo. E aí, assim, as lixeiras às vezes estavam muito cheias. Então, você via que a população queria até. A lixeira estava soltando lixo. Você vê que a população colocava no lixo, mas já não tinha mais lixo. Então, aí falta o poder público também aumentar a questão das lixeiras. Mas, em contrapartida, na cidade a gente tem, principalmente aqui na área central, lixeiras espalhadas por vários cantos e a gente se depara toda hora com lixo no chão, né? Então, tem essa avaliação dúbia mesmo. Os PEVs. Você passa na frente dos PEVs finais de semana, tá cheio de Isso é entulho, de verdade. coisa. A gente foi levar uns lixos que acumulam em casa, né? Todo mundo Aham. reciclado. Cara, a gente chegou. Foi numa. Acho que foi depois de uma segunda, terça, assim. Tinha muita bagunça ali na frente do PF, porque tinha acabado de sair do final de semana. Isso. E aí, isso nos faz pensar o quê? A população tá jogando no final de semana, tá errado. Tá, mas a população trabalhadora, às vezes, só consegue fazer isso no final de semana. Acho que a gente podia melhorar o PEV com o seguinte: bota um negócio que você puxe, bota lá dentro, ele cai lá pra dentro do PEV. Pelo menos já não é uma bagunça para deixar fora do PEV. É uma sugestão bacana, mas também tem vandalismo. E aí a gente pega com isso também. Porque outra sugestão que já foi dada, inclusive nas sessões da Câmara, né? Por vereadores, vários vereadores, é de ampliar o horário do PEV, é de abrir acho que os sábados tem alguns que abrem no período da manhã, né? Mas abrir inclusive no domingo, para que as pessoas. Geralmente é o que eu falei, chega final de semana a gente vai mexer na casa, aí é a hora que sai, você tira um monte de coisa, e aí você vai levar e não tem como colocar e tá errado, mas aí acaba ficando quando você chega segunda-feira. Tem mais entulho fora do PEV do que dentro do PEV. Teoricamente é ruim, não vamos descartar aqui, porque não dá pra falar que é bom. Mas é bom a gente parar pra pensar que pelo menos se tem bastante, é porque pelo menos uma boa parcela se importa em reciclar. Isso. Porque tem a galera que só coloca no lixo e deixa o lixo lá pro lixão, aí é foda. Com certeza. E aí a gente entra numa outra questão também, que a gente tinha coleta seletiva no nosso município, teve que mexer no contrato, tirou a coleta seletiva. Eu recebia muita queixa assim, Elisa, eu tô separando todo o meu lixo aqui, mas daí chega na hora eles passam e levam tudo junto, né? Então, gente, população e serviço público, gestão pública tem que andar junto, né? Nós estamos aqui todo mundo no mesmo barco. Quando a gente torce pro barco afundar, a gente tá se auto-suicidando, porque a gente tá dentro, né? Então, diálogo é extremamente importante. O legislativo, ele é representação da população, e que ele seja cada vez mais diverso, né? Com rostos jovens, inclusive, com rostos diversos lá dentro, porque é uma representatividade. Quanto mais diversidade, mais democrático ele é, né? E aí faz essa ponte do legislativo com o executivo, com a população, pra gente ir com o judiciário, né? Que é um desafio grande aí, mas que a gente consiga, enquanto todo mundo junto, tamo junto, né? Enfim. É interessante isso daí. Quando a pessoa ela acaba vandalizando algo que é público, ela no fim das contas está vandalizando algo que é dela, né? Como se eu picho uma parede pública, por exemplo, eu poderia estar pichando o muro da minha casa. Seria mais ou menos a mesma coisa, né? Sim, com certeza. E essa consciência, eu acho que cada vez mais a gente tem que falar sobre isso com a população, empoderar a população também para que ela
cobre e para que ela também se veja na responsabilidade, né? No que é da responsabilidade dela também. E aí, como é que acontece? A gente vai lá no sábado, muita gente sempre no sábado levar o entulho, as coisas lá para descartar no PEV, o PEV sempre fechado. Precisa melhorar, acertar essa conta, porque a gente também daí não pode ficar falando que essas pessoas que estão erradas. Porque o horário ali também tá dificultoso. Então, o que a gente consegue fazer? A prefeitura consegue... Porque aí vocês concordam que deixando lá fora tem todo um trabalho depois também? Porque alguém vai ter que tirar esses entulhos dali da frente. É o servidor que poderia estar lá dentro fazendo uma outra divisão do lixo lá dentro, uma outra atuação lá dentro e não tá, né? Enfim. Não é simples, né? Como eu tô falando aqui, parece que é simples. Não é simples. É muito complexo. Mas já falei isso numa audiência pública e gosto de falar isso. E não é minha essa fala, não sei de quem é, mas não existe resposta simples para problemas complexos, né? Então, precisa juntar mesmo e fazer junto. Fazer junto o que for possível, né? E ter também direcionamento. A gente precisa muitas vezes ter coragem e responsabilidade, que foi o que eu e o vereador Serginho, por exemplo, tivemos no ano eleitoral, a coragem ali, a responsabilidade de propor um projeto extremamente impopular e não somente isso, como inclusive fazer audiência pública, chamar as pessoas para discutirem sobre isso, né? Tantos projetos aí, principalmente em Brasília, né, que são aprovados na calada da noite, podia ter feito a mesma coisa ali. Sim, não é? Mas não, acabou dando visibilidade, né? E foi muito bacana você falar isso, Arthur, porque é muito isso mesmo, né? São projetos assim que às vezes passou, você nem viu e aprovou. E a gente foi questionado, inclusive, também sobre a rapidez do subsídio do projeto ter sido protocolado e rapidamente já tramitou na Câmara, né? Só que como ele foi protocolado por uma comissão, ele já pula ali um tempo maior, que demoraria mais, porque ele não passa por outras comissões, porque ele já foi criado a partir de uma comissão, né? Então isso diminui também o tempo. E aí a gente foi questionado porque o plano de carreira dos servidores públicos da cidade ainda está tramitando, mas o plano de carreira tem 55 artigos. O projeto do subsídio tinha 5 artigos. Tem todo um contexto ali também, né, do que demora e o que não. Mas é o que você falou. Tem projetos que passam ali, passou, né? Então, esse poderia ter sido um que poderia ter passou. E não, a gente teve ali uma cautela, inclusive, de chamar uma audiência pública. Teve um projeto recentemente na Câmara, passou em 15 segundos. Nem se estivesse assistindo a TV Câmara ia perceber a votação do projeto. Tão rápido que foi. Da TV Câmara Federal. Fala. Ah, que susto. Eu ia falar, nossa, eu não tô lembrando qual que foi esse. Entendi. Então, tem coisa que eu acho que assim, a gente não consegue nem imaginar, né? Porque eu fico pensando, aqui na Câmara nós somos em 19. Imaginem 513 deputados, né? Que loucura que não deve ser. Mas nada disso é justificativa para a gente ter esses projetos em regime de urgência, que às vezes é uma urgência descabida, infelizmente, né? Injustificável. Eu gostaria de puxar para a questão eleitoral aqui, o que você acha? Pode ir, por favor. O que você acha do cenário eleitoral agora para a prefeitura? O que você tem visão, espera? Eu acho, assim, e isso eu vou trazer da política em geral. Eu entrei na política a partir de 2018, quando teve ali aquela polarização, lá do A para lá do B para cá, um não fala com o outro, enfim. E aí eu troco um pouquinho hoje a polarização por radicalização, porque eu acho que a radicalização ela cada vez afasta mais. A polarização é saudável, é democrática, opostos são importantes, oposição, né, importante, enfim. Mas a partir disso eu acho que gerou na população uma vontade de acompanhar mais a política. 2015 eu não via tanta gente falando de política, ainda que sem saber, como hoje. Entende? Eu acho que isso cada dia mais está se falando. Lógico, é o que eu falei. Tá? A gente conseguiu quantidade, agora a gente precisa qualificar. Porque o que acontece? A quantidade é um monte de gente falando qualquer coisa. E aí também tem a parte ruim disso, que às vezes a gente fala coisas equivocadas. Mas eu sinto um controle social cada vez maior. E eu falei disso para chegar na sua pergunta, né? Eu acho que a população está cada vez mais analisando melhor
os pré-candidatos, vou ter que ficar falando pré, né? Os pré-candidatos, os pré-candidatos à prefeitura, ao legislativo, eu acho que a população tá sendo mais criteriosa, sabe? E com isso, a nossa análise vai um pouquinho mais profunda. E aí, no nosso cenário municipal, eu vejo a população assim, cansada do que foi, talvez mais cansada ainda do que está, e querendo uma nova proposta, uma nova possibilidade, sabe? Inclusive para a Câmara tem, né, tem aí é o que eu falo de radicalização, né? Tem que falar, é tudo uma porcaria, é tudo horrível, é tudo horroroso, tem que mudar 100%, né? Nós tivemos aqui na nossa região Caçapava, que mudou 100% da sua Câmara na última eleição e elegeu a primeira mulher prefeita, né? Primeira mulher eleita. Teve outra prefeita, mas que não tinha sido eleita, que tinha entrado no lugar de alguém. Mas fez essa mudança assim, pá, né? 100% de renovação na Câmara e uma prefeita mulher, enfim. Eu acho que a população está cada vez mais olhando, sendo mais criteriosa nos seus candidatos, nas suas candidatas. Eu gosto de falar e sugerir pessoas, inclusive, para meus amigos, para as pessoas que me perguntam, né? Porque eu acho que eu sou até muito responsável de não enfiar goela abaixo ninguém para ninguém, entendeu? Eu acho que assim, quando as pessoas me pedem opinião, eu gosto de sugerir pessoas também e gosto de falar além, quando a pessoa fala assim, ai, Elisa, é um absurdo, eu votei, sempre meus candidatos nunca foram eleitos, eu fico brava, porque a gente vota querendo aquela pessoa, e aí quando vê outra pessoa que é eleita, né? E aí a gente fala de quociente, a gente fala de chapa, né? Eu falei que a população está sendo mais criteriosa, mas ainda é uma coisa que fica mais restrita a quem já está ali no meio político, né? Olhar uma chapa, por exemplo. Olhar, por exemplo, quociente eleitoral. Na última eleição, se a gente for considerar só número de votos, eu fiquei, acho que em 39ª ou 40ª em número de votos. Né? Então, se nós temos 19 em Taubaté, por que eu entrei com 837 e outro que teve muito mais que eu não entrou? Isso é uma coisa que a população também, às vezes, desconhece essa conta e, às vezes, fica brava com essa conta, inclusive, né? Fica brava, mas aí a gente precisa analisar um pouquinho mais a fundo essa questão de quociente eleitoral, a nossa... Nem fazer regra de 3 para entender como é que entra um vereador na Câmara. Olha, eu acho que dependendo... Tem conta ali que eu nem tô me arriscando muito a fazer, porque a gente ainda tem a questão que a cada regramento, né, a gente tem, a cada eleição, a gente pode ter ali alguma resolução, alguma coisinha ou outra que modifica um pouquinho, né? Então, a gente tem ali a questão de fazer o quociente, a questão de ter uma porcentagem mínima da sobra para você fazer o segundo. Às vezes o primeiro é feito já, o primeiro de um partido entra pela sobra já, então você passou ali, fez as cadeiras e sobraram 2 vagas, e aí você tem um partido que não tinha nenhum, consegue entrar nessa sobra. Como você tem o partido que já entrou e já fez 2, e pega essa sobra e fez 3, enfim. É um pouquinho mais complexo, mas eu sempre falo assim, principalmente, né, na chapa de legislativo. Hoje, o máximo que pode ter de candidatos em cada chapa são 20, né? E aí, considerando a cota de gênero de 30% ao menos, no mínimo 30% de um gênero, não diz que é mulher, hein, gente? Infelizmente, é sempre mulher até hoje, mas diz gênero, né? Então, pode ter uma chapa com 70% mulher e 30% homem, né? Mas a gente tem 20 pessoas na chapa, e pode ter no máximo 20, e às vezes você olha ali na chapa, quem são as pessoas que estão ali junto, né? Se você gosta do trabalho daquelas pessoas, porque às vezes você vota em uma e elege outra que você não queria eleger. E às vezes ela tá junto com a pessoa que você escolheu, né? Sim. Então... Aí a gente tem a questão do partido, que é muito complicada no Brasil, né? Em outros países, por exemplo, acredito que a maior parte dos países europeus você vota no partido, você não vota em candidato.
Aqui seria uma bagunça se isso entrasse em vigor. Eu acho que partidos não têm identidade, no fim das contas, né? São poucos que têm. Às vezes a pessoa vota em alguém de um partido e acaba ajudando a eleger alguém que tem visão completamente diferente dessa que estava no mesmo partido, né? Então, Esses regramentos também de quociente eleitoral tiveram alterações também por conta daquelas questões que nós tivemos no Brasil, ainda temos, mas tivemos, assim, antes o regramento era um pouquinho diferente, que é um candidato popular, por exemplo, Tiririca, né? Que ele vai e faz estoura de voto, leva um monte de gente junto, e aí você tem outros que tiveram também voto significativo e que não entra, né? E eu tô falando, dei esse exemplo porque ele é muito grande. Eu não tô falando de um artista que seja, mas que tenha, assim, uma votação expressiva, mas que não seja absurda, de levar 5 junto, 10 junto, 30 junto, sabe? E aí, com isso, o regramento foi mudando para que você pudesse ter. Senão, você pega um partido e põe um cara desse, você tem uma bancada de 19, o cara faz 8 só daquele partido. Que diversidade é essa numa Câmara Municipal? Eu estou dando exemplo agora de Câmara Municipal, né, por exemplo. Enfim, nós temos no Brasil bastante partido, né, mas pelas cláusulas de barreira, vocês viram, eles já foram se juntando, ou fundiram, ou fizeram fusão, ou fizeram federação. Meu ex-partido, inclusive, era um partido menor e que se federou, fez uma federação com outro partido para poder continuar ali tendo alguém, né? Senão nem isso conseguiria. E como você falou, eu participei, Arthur, de um outro podcast. Nesse outro podcast, o Gabriel, que é cientista político, né? Ele falou, hoje tem... Ideologicamente, a gente tem 2 partidos só no Brasil todo, que você fala assim, pô, esse aqui é isso aqui mesmo e vai firme, e aquele ali, aquilo ali, vai firme. Os outros, né? Eu vejo com bons olhos essas fusões, sabe? Porque eu acho também que tem muito partido, e daí é muita gente diferente, muito grande, né? Eu acho que precisa ser democrático, precisa ser diverso, mas eu acho que essa diversidade a gente pode ter dentro dos partidos, de menos partidos, mas contemplar essa diversidade ali dentro, né? Uhum. Bom, você tem alguma coisa? Eu posso... não, na verdade eu tenho uma questão. Fale. Eu queria, nem sei se você tá a par disso, eu não tô. Talvez eu devia ter perguntado no off, mas eu esqueci. Ótimo. A questão da termoelétrica em Caçapava, você sabe nos amanhã dizer um pouco? Vai ter audiência pública, amanhã vai né? ter uma audiência pública aqui na Câmara, né? Foi um pedido da vereadora Thalita Cadeirante. Eu me deparei algumas vezes com essa questão da termoelétrica, mas eu não me aprofundei, então não consigo mesmo assim falar aprofundado da situação. Teve uma audiência pública que aconteceria em Caçapava, que eu iria, que até eu tô achando, será que era maio do ano passado? Acho que era, em maio do ano passado. Não sei, gente, se já tá esse tempo todo rolando isso. Mas tinha uma audiência pública que ia acontecer em Caçapava, e eu iria, e aí ela foi cancelada, mas depois teve outra que eu não participei. Está tendo um movimento maior na cidade de Caçapava, né, que é onde vai alocar, mas realmente interfere ali no Quiririm, interfere na região ali próxima, vai interferir, traria problemas para toda a região, né? Então eu tô até ansiosa pela audiência de amanhã que eu vou participar também, para eu ficar um pouquinho mais por dentro dessa situação, aprender um pouquinho mais. Um dia que eu estava correndo lá no Pinhão, uma pessoa abordou a gente que ia ter uma discussão lá no Pinhão, um grupo ia discutir lá sobre essa questão da termoelétrica também. Então, assim, eu não estou aprofundado nesse tema, não consigo falar como é que está esse processo, se está adiantado ou não, mas amanhã eu vou participar, então, dia 21, sexta-feira, a partir das 14h30, se eu não me engano, ou 14 horas, haverá essa audiência pública. É importante porque é um momento que a população toda pode participar, pode usar a tribuna. A tribuna livre não está sendo usada no dia da sessão, porque não é permitida pelo regramento, né, da Câmara, por conta do período eleitoral. Porém, nas audiências públicas é permitido a tribuna livre para quem se inscrever no momento da audiência para falar sobre o tema da audiência. Uhum. Pelas aulas de geografia, o que você julga a termoelétrica lá em Caçapava? De verdade, eu não consigo emitir assim, uma opinião, porque eu acho que assim, por toda a movimentação que está sendo feita, gente, tá problemático. Eu fico assim, esse barulho não é em vão. Alguma coisa tem. Então, o que eu poderia dizer
diálogo, muito diálogo. E agora eu lembrei da CSN. Quando veio, estava vendo essa possibilidade da CSN ser implantada, tal. Acho que até, na verdade, eles já estavam em conversas muito adiantadas e teve uma audiência pública na Câmara. E aí é a gente analisar como é que faz alterações na região, no meio ambiente, como é que faz progresso aliado à questão climática, às mudanças, né? Porque, assim, volto na radicalização. Não é 0, não é 8 e 80. Vamos dialogar e olhar todos os problemas que isso traz. Mas eu falo agora muito por cima, assim, por toda essa manifestação que está acontecendo, e eu tinha visto, inclusive, um relato da prefeita de Caçapava, um tempo atrás, falando que ela era contra essa instalação, que ela também não queria. Eu estou entendendo, gente, que não é para ter essa instalação, que não é uma coisa bacana para a gente ter aqui na nossa região. Mas, como eu falei, eu não consigo nem... Eu não quero ser leviana no sentido de falar alguma coisa que eu tô equivocada na minha fala, sabe? Eu acho que a gente não pode ter alterações climáticas que não estão em regramento, que não estão abarcadas por legislações, sejam federais ou principalmente municipais, né? Se essa instalação está certificada, ou que eu acho que não está, que se eu não me engano não tem alguma certificação que não foi dada também, então já pensando isso nem pode então instalar, né? Gente, não pode acontecer isso, né? Só que eu tenho uma cautela no sentido de radicalizar tudo, né? De falar, não, por exemplo, Caçapava, há uns anos atrás, eu era servidora pública lá, ia ter um aeroporto, não sei se vocês lembram disso, que já faz um tempinho, vocês são um pouco mais novos, né? E tinha essa questão de construir um aeroporto lá e foi barrado por questões ambientais, questões climáticas, o que ia fazer ali de mudança ali na cidade, né? Você fica assim, naquela dividida, né? Puxa, era importante ter esse desenvolvimento para a nossa região? Tá, mas ali era o melhor local? Teria outro local? Potencializar São José? O que poderia ser feito? Isso é uma questão que eu falo também. Como é que a gente resolve isso? Gente, é diálogo, é juntando. É juntando em audiência pública, é chamando a população, é trazendo quem quer implantar, mostrando o que vai implantar. Como eu falei, teve lá a audiência pública da CSN, a empresa veio para falar o que ela estava fazendo. A população foi para falar o que ela achava daquilo, né? Enfim, então, gente, não tem solução, não tem resposta simples, né? E aí, nessa questão da termoelétrica, por toda a movimentação que está acontecendo, para mim, eu fico com o pé atrás no sentido assim, coisa boa não deve ser, né? Mas eu não afirmo isso porque eu também não tô com conhecimento da causa para poder emitir uma opinião mais fechada. Por desenvolvimento econômico, talvez realmente não seja ruim, mas questão ambiental, também não sei dizer, mas teoricamente, termoelétrica a gente aprende desde a escola primária que não é a melhor fonte de energia. Se a gente trocasse a fonte de energia, talvez, por uma... Ali não dá pra colocar... como é que é o nome? Energia solar? Eólica ali não dá. Ali não dá, mas... solar talvez. Se estudar bem, talvez. Então, é isso que é bacana. A gente pensar em outras formas de produzir energia, por exemplo. Quais são as outras possibilidades que nós temos, né? Inclusive, quando a gente fala de energia solar, por exemplo, é uma coisa que eu fico pensando que se a gente tivesse trazido isso para os equipamentos públicos antes, nós já teríamos uma evolução muito grande. Se a gente conseguisse que as nossas escolas tivessem... Aqui em Taubaté nós temos o Sente, o Madre Cecília, que tem uma piscina aquecida lá, né? Portanto, tem uma utilização de energia grande, né? Então, lá era um local excelente para ser... Inclusive, eu acho que tem algum projeto nesse sentido lá para o Madre Cecília. Espaço tem muito lá, né? Então, seria um investimento super bacana. E eu falo investimento, porque para mim isso é investimento, né? E uma energia limpa, inclusive, né? Então, temos outras formas, né? Temos outras formas. E o Brasil é referência em energia limpa, né? A gente tem algumas modalidades de energia, né? Hidrelétrica, por exemplo. O Brasil, eu acredito, não sei dizer o dado agora exatamente, mas comparado a outros países do mundo,
é um dos pioneiros, é uma vanguarda em energia limpa. O Brasil tem a segunda maior hidrelétrica do mundo, só perde para a maior hidrelétrica do mundo, que é a chinesa, a Três Gargantas, mas a Itaipu pô, você não compara a Itaipu com, sei lá, qualquer termoelétrica da Alemanha. Pode ser que alguma termoelétrica, alguma nuclear gere mais que Itaipu, depende do país que você vai comparar também a balança. Mas Itaipu, em questão de limpa, você não compara ela com muita coisa também. Uhum. A gente pode puxar para outro assunto, se você quiser? Pode? Você ia fazer uma pergunta também antes, você esqueceu dela? Ah, Tô é? até preocupada aqui, qual que era a pergunta? Mas vamos lá, vamos embora. Eu não sei quanto tempo de programa a gente tem aí, se dá tempo de fazer mais uma pergunta. Então, vou fazer mais uma e a gente encerra, pode ser? Vamos lá. Falar mais um pouco. Você... Não aprofunda a sua, que eu quero falar duas coisas rapidinho Tá, aqui. então, sem aprofundar, o que você acha da educação do município? Educação pública, É claro, isso, né? Bom, eu acho que assim, a gente tem um orçamento significativo e, infelizmente, mal gasto. Em que sentido? A gente compra coisas que não são todas as escolas que precisam e o que precisa, de fato, às vezes não é comprado. E aí é o que eu falo sempre. Vamos olhar com isso, com um olhar crítico, mas um olhar responsável. Quando você vai comprar 10 canetas, você paga um preço. Quando você vai comprar 100, você paga um preço menor. Isso é fato, né? Você compra em escala maior, você diminui o valor. Então, eu entendo que essa também pode ser uma estratégia, deve ser uma estratégia eficiente para o município e tal. Mas a gente cai nesse problema de... gosto de falar de fita crepe, gente. Porque fita crepe com fralda de pano a gente usava muito. E em escola usa. Mas, assim, era absurdo de fita crepe sobrando e folha de sulfite faltando, sabe? Então, qual que é o acompanhamento disso, a gestão dessas compras, né? Então, assim, eu acho que no nosso município, a nossa educação teve avanços significativos agora nessa gestão, né? Inclusive de leis. Nós tivemos a implantação da lei de 1/3, que o professor fica 1/3 do horário dele fora da sala de aula, que não está com alunos, mas está trabalhando para a sua atuação pedagógica, então está fazendo curso, está planejando suas aulas, né, enfim. Então, se ele tem 30 horas, não é o caso dos nossos professores de educação infantil e fundamental, por exemplo, que aqui, se eu não me engano, são 24 horas. Então, ele fica 16 com alunos e 8 em outras atividades inerentes à profissão, mas aí sem aluno, né? Então, a gente teve esse avanço nessa lei, que é uma lei que é federal de 2008, então desde 2008 a gente não tinha isso implantado no nosso município. Falei que eu trabalhei no município de Caçapava, lá foi implantado em 2009. Então olha quanto tempo a gente demorou. Bem como o plano de carreira dos professores. Não tinha plano de carreira também no município dos professores, né? O de servidor também a gente ainda não está com o plano de carreira do servidor, mas dos professores a gente conseguiu aprovar no final do ano passado e agora a gente conseguiu também, e foi até o que eu falei dos professores que são mestres e doutores, que têm pós-graduação, subiram ali na carreira, né? Mudaram seus níveis na carreira. Então, assim, eu acho que a gente teve... boas legislações relacionadas a isso, também ampliamos os números de coordenadores pedagógicos, que antes era 1 para cada 2, 3 escolas, 1 para 2 segmentos, porque o Fund 1 é muito específico, né, do Fund 2. Se você coordena os professores desses 2 segmentos, é uma loucura, e eu falo isso com causa própria, porque eu fui coordenadora, eu falava que eu era, lá chamava orientadora pedagógica, né, e aí a OP1 e OP2. OP1 fica com o Fund 1, OP2 fica com o Fund 2. E eu brincava que eu era OP27, porque eu ficava com tudo, né? Enfim, então a gente teve vários avanços com relação a legislações para a educação. Nós tivemos concurso público e contratação de bastante gente, então isso também foi um marco mesmo nessa gestão, e eu tenho acompanhado isso ali diariamente no Diário Oficial. Mas a gente ainda tem bastante coisa para melhorar, principalmente estrutural das escolas. A gente ainda tem, na estrutura física das escolas, a gente ainda tem salas que ficam sem professores efetivos, isso é um problemão também. E aí, a nossa rede é grande, nós temos aí por volta de 43 mil alunos, 153 escolas no município. Gente, é muita coisa.
Então, eu fico cautelosa também de falar disso, porque a gente tem escolas muito bem cuidadas e estruturadas. E isso foi uma coisa até que na sessão dessa semana lá na Câmara foi falado. Como eu falei hoje, que eu fui numa escola e a escola estava extremamente organizada, pintada, colorida, sabe? Então, a gente tem muitos prédios bons, com uma infraestrutura legal, mas ainda a gente precisa olhar para os nossos desafios, para as escolas que estão com maiores problemas, e a questão dos professores é um problema grande, sim, a falta, e na verdade não é falta. Temos que olhar também para a questão da falta de saúde. O que está fazendo nossos professores adoecerem, sabe? A gente também precisa olhar, porque a gente tem um número alto de falta por licença médica, por licença saúde. Mas, em contrapartida, a gente tem um número muito alto de salas que estão sem professores efetivos. E aí a gente entra num outro problema aqui da nossa cidade que está acontecendo, vocês devem estar acompanhando também, que são os cargos de diretores, supervisores, vice-diretores, que não são com concurso aberto, né? São processos seletivos internos. E aí esses professores saem das suas salas e vão para essas funções. Mas aí você não pode pôr ninguém no lugar deles. Ninguém é efetivo no lugar deles. Então, você fica com esse vácuo. Esses professores saíram e estão exercendo função, por exemplo. O professor saiu da sala de aula e está exercendo uma função de diretor de uma escola. Quem está na sala desse professor? Muitas vezes é um eventual fixo. Até contraditória essa palavra, mas essas duas palavras, mas é uma pessoa que deveria ir lá eventualmente, quando o professor efetivo na falta por uma licença saúde ou por uma falta abonada, mas ele fica, inclusive sem os direitos trabalhistas, né? Porque aí ele fica ali direto, mas ele não recebe 13º, não recebe aula final de semana, DRS, não recebe nada, né? Então, é desafiador. Eu acho que, assim, para o nosso orçamento, a gente poderia estar melhor, utilizando muito melhor esses recursos. Agora, a gente tem que considerar que nós estamos com a nossa 3ª secretária de educação, né? Essa rotatividade também traz um impedimento ali na continuidade dos trabalhos da equipe que está ali, né? Enfim, então, hoje a secretária... Nós tivemos a primeira secretária, que foi a Gabriela, que era uma professora, servidora de carreira, conhecia ali conhece o processo, conhece as escolas, né? Enfim. Daí depois veio a professora Vera, que era professora, mas que era de outra região do país, inclusive, né? E aí ficou por um tempo bom, até ela ficou, acho que 2022, 2023, né? E agora a gente tem a professora Suelen, que aí volta lá com a Gabriela, né? É uma professora da cidade, de carreira, que já é da rede, né? E eu acho que eu não sou contra trazer o secretário de outro município, de outro local, que seja um bom secretário, né? Não sou contra. Mas eu acho que quando a gente tem também esses profissionais no nosso município, é como a secretária mesmo fala. O que ela faz lá impacta em toda a rede. E mudou a gestão, ela está ali com toda a rede de volta. Ela é professora como todos os outros, né? Então, se ela propõe uma coisa que é ruim para os professores, ela vai estar professora, né? Então, acho que ela tem uma responsabilidade maior nessa atuação. Eu gosto disso também, não estou falando assim que eu sou contra vir de fora, mas eu acho que isso traz também uma legitimidade grande ali. Então, eu acho que, assim, na equipe de gestão da Secretaria de Educação, no alto escalão ali, tem que ter alguém que seja um profissional muito qualificado, mas que seja ali de carreira, para poder também fazer essa articulação, né, do que acontece no município com as propostas do governo eleito e tal. E quanto a Deus também conhece um pouco mais a região, sabe o que tem que fazer, o que necessita também. Às vezes alguém de fora não tem esse conhecimento. Com certeza. Secretários que não são do município, secretárias que não são do município, eu acho que, assim, diagnóstico é a primeira coisa que você deve fazer, né? Preciso mencionar aqui a Poliana, a professora Poliana, que foi vereadora, foi deputada e foi secretária de Educação de Ubatuba, né? E eu me lembro, eu acompanhei muito a Poliana em Ubatuba e ela foi em todas as escolas conhecer. Em Caçapava, quando eu trabalhei na Secretaria de Educação, na coordenação de um núcleo pedagógico,
A Caçapava é menor, nós tínhamos 28 escolas lá, mas eu fui nas 28 escolas conhecer. Eu acho que isso é importante, sabe? Eu acho que isso traz um choque de realidade, não digo choque, mas um diploma, né? Como é falado aí. Uma realidade bacana ali, quando você vai ao território, quando você conhece ali onde você está mexendo, né? Então, eu acho que assim, não só a Secretaria de Educação, como eu acho que o orçamento da nossa cidade foi mal gerido nesses últimos anos. O ano passado nós terminamos o nosso ano gastando 1.490 e nós tivemos de receita 1.430. Então, sem contar as outras dívidas, nós já entramos o ano no vermelho com 60 milhões, né? Então, eu acho que o orçamento ele não foi muito bem gerido, né? Considerando isso. Mas não desconsidere, aí volta lá na questão eleitoral que a gente falou, né? Não desconsidero que essa gestão também herdou, sim, dívidas. Problema. Entendeu? Por isso que eu acho que assim, pô, até quando nós vamos continuar nisso, né? Crescendo essa dívida, aumentando ainda mais essa dívida. Não, tá, é porque Você pediu tô para ser enchendo o breve saco com aqui. professora, gente? Assim não dá. Enfim. Difícil. É uma questão que eu até bato na tecla com que já foi de dentro e que tá dentro da Câmara lá, mas por que a ABC sempre ganha? Olha, não é uma resposta simples, né? Na Porque verdade, eu tinha visto eu recentemente vi pessoas, pré-candidatos também, criticando a ABC pela qualidade do ano. Não é injustificável, mas eu queria saber por que a Câmara sempre escolhe. mas dessa vez não foi a Câmara que escolheu, não. Porque eu acho que o contrato Foi prolongado. foi prolongado, vencia, né, agora esse ano, e aí foi ampliado, que eu tenho que ter cautela mesmo para falar, porque eu não tenho certeza, mas eu acredito que foi ampliado, renovado, alguma coisa nesse sentido, né? O que eu posso falar é assim, eu acompanhei um pouco o conselho, os conselhos, né, todos os conselhos, desde o primeiro ano, que na verdade eu fico mais efetiva no de educação e no do Fundeb, que é a verba da educação. Mas eu acompanhei o Conselho de Mobilidade Urbana, o Conselho da Defesa Civil, vários conselhos. E aí foi discutido bastante essa questão do transporte público, que não é simples, né? Tem essa coisa, por que a ABC sempre ganha e presta um serviço ruim e ainda renova? Como você renova um contrato de um serviço que é mal avaliado, né? Mas aí a gente entra em várias outras questões e é onde eu falei, precisa melhorar o serviço e precisa atacar onde que é o problema. Então, se a linha do Secap não tem problema, ok. Onde que nós vamos mexer? Na linha que está tendo problema. É a linha do Parque Aeroporto, os bairros mais afastados não tinha esse atendimento. É delicado você pôr também um ônibus para ir até esses locais quando você não tem demanda. Porque aí você tem o gasto desse ônibus. Lembrando que a ABC também, né? Ela tem, as pessoas pagam pelo transporte, falei a gente, mas eu já faz um tempo que eu não pego ônibus, mas vou falar um pouco disso também. Mas a gente tem a passagem também é subsidiada pela prefeitura, ou seja, o dinheiro de todos nós, né? Então a gente tem que olhar também que quando um ônibus vai para a zona rural e tem um gasto naquilo, e vejam, eu não estou de forma alguma falando que aquela população não tem que ter ônibus, pelo contrário, tem que ter ônibus e de qualidade, mas você precisa ter uma cautela nessa adequação, porque às vezes você gasta, inclusive a possibilidade, por exemplo, de ter micro-ônibus, porque às vezes você põe um ônibus grande, tem um gasto grande e você não consegue pagar. E lógico que quando a gente tem uma ação para todos, a gente ganha ali e perde ali, né? Você tá perdendo ali, mas você tem uma linha que é muito cheia que você ganha mais do que até o esperado. Então, uma linha acaba contribuindo para que a outra exista. E isso é gestão pública, isso é política pública para todos, né? Mas a gente tem que ter muita cautela também, e eu não estou de forma alguma aqui defendendo uma empresa ou outra, mas a população precisa conhecer um pouquinho mais também e cobrar com certeza, porque além de pagar, a gente paga o subsídio, que também é nosso dinheiro, né? Eu falei que ia falar um pouquinho de ônibus, porque no início, em 2021, a gente estava ainda
em pandemia, né? Aí depois minha filha mudou de escola, ela estudava na escola pública e ela foi para uma escola particular e é perto da Câmara, então para mim ali é ótimo porque a gente tem um carro só em casa, então saio a pé ali da Câmara, pego ela na escola e aí a gente ia pro ponto de ônibus e pegava ônibus para ir para minha casa. Eu moro no morro e o ônibus parava lá embaixo. Então a gente tinha que subir o morro inteiro para chegar em casa, né? Mas assim, a gente pegou bastante ônibus nesse primeiro ano. Só que depois, o valor que a gente pagava, porque aí ela começou a pagar também, né? Porque até então ela tinha isenção na tarifa, ela começou a pagar. Mas o valor que pagava era às vezes igual ou um pouquinho só menor do que um Uber que pegava a gente aonde a gente estava e deixava a gente aonde a gente estava, né? Então, para isso também, e em audiências públicas da Câmara foi mostrado isso, o quanto que diminuiu também a utilização do ônibus. E aí, se a gente tem a diminuição da utilização, a gente diminui valores de arrecadação e, com isso, a frota diminui, né? Tem toda uma questão, várias questões envolvidas. O que eu via no Conselho era uma atenção de ouvir as demandas e de procurar atender essas demandas. Eu acho que, assim, depois que esse contrato foi renovado, eu vejo que, assim, talvez estava tão ruim que as melhorias que aconteceram a gente não consegue nem considerar que é tanto melhoria. Mas, assim, teve um trabalho grande ali da secretaria de adequar melhor os pontos, tanto que hoje, por exemplo, o ônibus passa na rua da minha casa, não são muitos horários que passa lá, mas passa na rua de casa. Então, assim, para aquela população que mora ali em cima, porque eu falo, para a população que tem uma mobilidade mais reduzida, para pessoas que chegam com compras, né? É desafiador você descer lá embaixo, subir um morrão, né? Então, criança pequena, né? Mãe com criança de colo, enfim. Então, mas eu vejo da secretaria uma atenção com isso para que coloque um ponto mais perto, coloque mais horários, mais ônibus, mais carros em momentos de pico, para não ficar aqueles ônibus super lotados, né? E eu me lembro uma vez que também, e eu comecei também nessa época que eu usei, eu sempre dava feedback, eu sempre fazia minhas críticas à Secretaria de Mobilidade, porque eu ficava pensando que era dessa forma que ia mudar. Eu vejo muitas pessoas reclamando, mas às vezes isso não chega aonde tem que chegar, né? Não chega lá em quem está pensando aquela linha. Nas audiências públicas que tiveram, foi mostrado essa receita que diminuiu. Muitas pessoas migraram do serviço do transporte público para o próprio aplicativo, para bicicleta, inclusive, que tem esse movimento climático de bicicleta, que eu acho super bacana também, que cresça mesmo, quem tem essa possibilidade, enfim. E tudo isso também acaba impactando no atendimento, na prestação do serviço, né? A prefeitura, eu acho que teve também essa cautela nessa mudança de contrato, né? Nesse novo contrato, de ver essa possibilidade de atender mais os bairros que são mais longes, né? Os bairros mais periféricos, os bairros mais longe, para que assim essa população não fique, para fazer um equilíbrio. Que essa população não fique desassistida, mas que também não tenha um prejuízo tão grande a ponto da empresa não querer ir lá prestar esse serviço, não querer falar, não compensa, pode tirar o subsídio daquela área, eu não vou lá prestar o serviço, né? E a área fica desassistida. Não é simples, é complexo. É uma resposta que envolve bastante coisa, né? Com certeza. Uhum. Não, acho que eu não tenho mais nada. Quer ir encerrando por aí? Acho que a gente já tá com o programa Pode ser? bom. Elisa, obrigado pela presença. Se você quiser falar alguma coisa aí pro pessoal, quiser dar suas considerações finais. Eu agradeço muito o convite, agradeço muito, estou muito feliz de estar aqui. Meu chamado para a população é cada vez mais participar. Como eu falei hoje, as pessoas estavam falando do federal e eu não estou desconsiderando, mas precisamos falar do nosso município, sabe? A gente precisa fazer essa provocação. Eu sei que as sessões às vezes são cansativas, começa às 4, vai até 9, 10 horas da noite,
Mas quem não quiser ir até lá pode assistir em casa, pode acompanhar depois, pode colocar lá no aceleradinho para ir mais rápido, né? E cobrem os vereadores, cobrem a prefeitura, os serviços executados, né? Acompanhem e cobrem. Elisa, é muito difícil acompanhar. Tudo bem, então cobra. Ah, mas o vereador que eu votei não foi eleito. Os vereadores eleitos são vereadores da cidade. A gente está para fiscalizar e para atender a população em geral, independente de ter sido o escolhido de alguém ou não. Então, que a população cada vez mais acompanhe. E eu sempre me coloco à disposição. Tem um programa, um projeto que é a Escola Vai à Câmara, que os alunos da cidade também, das escolas, vão até a Câmara, conhecem a Câmara. Acho que eu já vi um negócio desse. Conversa sobre política, é excelente. E não é política partidária, a gente conversa sobre política, sobre questões, né, processos legislativos, 3 poderes, a forma de governo, a forma estrutural do nosso governo, né, orçamento público, muita gente não sabe, mas aqui em Taubaté nós somos bilionários, nós temos aí por volta de 1,4 bilhão de receita, de orçamento, para a gente gastar e ter nossas políticas públicas bem feitas e nossa população atendida, enfim. Então, que as pessoas cobrem. O meu recado é esse e estou à disposição para evidenciar qualquer situação, qualquer polêmica, qualquer projeto de aumento de salário de prefeito, que não é, na verdade, simples assim, não é só isso. Muito obrigada pelo convite mesmo. Bom, obrigado Igor, obrigado Elisa novamente. Obrigado a você que assistiu aqui até o final. Você vai curtir nosso vídeo, compartilhar, né? No grupo dos amigos, no grupo da família. Depois vão saindo cortes aí ao longo do tempo, pra você também curtir. Inclusive, vou interceder aqui a sua colocação. Ô, família, eu sinto muito estar atrasado com cortes, mas até julho vai começar a sair todos os cortes que estão atrasados e vão começar a sair pontual agora. É isso. Isso aí. Agradecer também, né, aos patrocinadores que permitem da gente fazer esse programa, né, desde o começo aqui, nos apoiando pra gente poder tornar esse programa possível. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, família, e até a próxima.